Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sexta-feira, 1º de abril de 2022, tempo de preparação para o 5º domingo da Quaresma. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Kelly Jardim referente a Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte. Mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Sabemos tão pouco sobre Epafrodito e sua jornada, mas as poucas palavras que lemos sobre ele parecem abrigar muitas riquezas. Ele foi chamado por Paulo de irmão, cooperador e companheiro de lutas. O apóstolo encontrava-se em tristeza e necessitado. Em meio às privações, talvez até tenha orado com o salmista: de onde virá o meu socorro? E então, Epafrodito chegou trazendo suprimento. Paulo deve ter cantado: no meio da angústia invoquei o Senhor e ele me respondeu, dando-me alívio. Tu és o meu Deus e eu te renderei graças. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Não é de se estranhar que Paulo tenha se referido a Epafrodito usando palavras tão carregadas de profundidade, pois não se tratava de alguém unido a ele por simples afinidade de gosto e com quem conversava sobre amenidades nos encontros casuais. Epafrodito foi a socorro de Paulo, arriscando a própria vida para isso. Ele foi um irmão nascido em tempos de angústia, um cooperador em Cristo Jesus que andou em unidade, somando esforços pelo reino de Deus, um companheiro de lutas, que não se ausentou no dia da batalha. Ele esteve lá, ao lado de Paulo, combatendo o bom combate. E você e eu, para termos a honradez de ser chamado irmão, cooperador e companheiro de lutas, haveremos de saber visceralmente que pertencemos uns aos outros, que somos membros uns dos outros e que todo o corpo sofre quando um membro padece. Teremos de fazer-nos vulneráveis em nome do amor e estar sob a cruz de Cristo. Especialmente nesse período da Quaresma, quando consideramos nossas limitações e falibilidade diante de Deus, é oportuno nos lembrarmos de que precisamos uns dos outros. Não devemos caminhar sozinhos, pois não foi assim que Deus constituiu a sua igreja. Precisamos ter e também ser um irmão, um cooperador na obra da santificação, um confessor, um companheiro de luta contra o pecado que está junto na jornada de Jesus. Oremos. Pai, faz-nos um, para que o mundo creia em Ti e saiba que somos Teus. Socorre-nos em nossas fraquezas. Use a vida de meus irmãos para me acudir e faz de mim sensível às necessidades de meus irmãos, pronto a ajudar, cheio de graça.
Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.